Hoje a gente fala da música Descansarei, cantada no vídeo da semana passada. E também vamos ler as melhores respostas da pergunta Shift do último programa. Muito bem-vindos ao Shift aqui no canal Propagando. Para você que não conhece esse programa, aqui é o espaço onde a gente fala das músicas que foram cantadas no canal, para a gente discutir um pouco da teologia delas e como a gente recebe cada uma delas. Também lemos as suas perguntas e os seus comentários deixados nos vídeos musicais. As pessoas falam e comentam sobre a música e a gente gosta de ler o seu comentário aqui. Esse programa sempre sai intercalado com um vídeo de música, então numa sexta-feira tem a música, na outra sexta-feira tem o Shift. E algumas pessoas conhecem o meu convidado especial de hoje, mas nem todas. Eu acredito que ele é o host da internet cristã, é o Paulinho De Gaspari, lá de Irmãos.com, que é o dono do site Irmãos.com e o idealizador do podcast Irmãos.com também. Isso aí, galera. Olá, pessoas! Tem que usar o bordão, Tem que usar. O site Irmãos.com tá completando 18 anos no ar, quase a idade do Ariel. Não. E a gente tá lançando um novo site com o canal Propagando dentro de Irmãos.com. É a nova casa do canal Propagando. A partir do dia 29 de fevereiro, 1º de março, tá entrando Propagando dentro de Irmãos.com também. E o podcast Irmãos.com tá completando 10 anos no ar também. É muito tempo, cara. Parabéns. E junto com o novo site vai entrar um programa especial em que a gente vai falar sobre recomeços com a participação do Ariel. Parabéns. Que tem tudo a ver com o Propaganda, que recomeçou, tem uma nova história, uma nova pegada, e ele vai contar um pouquinho disso também no podcast Irmãos.com, que entra junto com o novo site no dia 1º de março deste ano de 2016. Se você não sabe o que é um podcast e nunca viu o Irmãos.com, o site do Irmãos.com, você tá perdendo muito tempo, cara. É muito conteúdo relevante, é muito conteúdo, são 18 anos, como o Paulinho falou, de conteúdo relevante cristão para edificar a sua vida. Então aqui vai ter um link pro site de Irmãos.com para você poder acessar com mais calma e ver todo o conteúdo e tentar imaginar como será o Propaganda e como será os espaços que nós teremos por lá. E agora nós vamos ler os comentários que vocês fizeram na música Descansarei, do vídeo da semana passada. Peraí, eu não vou cantar com você? Então vamos lá, o Vitor Alexandre comentou aqui: muitas vezes me pego despreocupado com algumas situações da minha vida, então só depois eu paro e penso, quem está no controle de tudo? Então só aí eu fico tranquilo, pois sei que nele eu posso descansar sem pensar duas vezes, porque ele sabe de todas as coisas e o melhor ele fará. Abraços, Ariel, estou sempre aqui acompanhando o canal e estou sendo muito edificado, que Deus possa proporcionar grandes bênçãos em sua vida e na vida de toda a família Propaganda. Família Propaganda. Valeu pelo seu comentário, é muito importante ter comentários como esses e realmente a gente precisa confiar mais em Deus e saber que Ele está no controle das nossas vidas, né? Lucas Geleia de Morango diz: como é bom descansar, saber que temos nosso Rei Consolador. Parabéns, Deus abençoe e que seja sempre para a glória de Deus. Ariel, você já fez aula de canto? O que você recomenda para quem não sabe cantar corretamente? Exemplo, o uso do diafragma. Então, Lucas, eu nunca fiz aula de canto, as pessoas me perguntam. Nossa, você nunca fez aula de canto? Na verdade, o que eu sei é só ouvindo e treinando e cantando junto. O que eu aconselho para quem não sabe cantar e gostaria de cantar é, cara, procure alguém perto de você que entenda de música bem, entenda de canto, que a pessoa vai te tratar com mais cuidado e vai analisar o seu caso em específico e saber qual que é o seu timbre de voz e dar os exercícios corretos para você, né? Mas você foi criado na igreja, cresceu na igreja e aprende, né? No cotidiano da igreja, muitas dessas técnicas, né? Acho que é muito legal você se envolver também com a sua igreja, se você faz parte, para conhecer melhor essa pegada do canto, que vai ter gente para te orientar lá também. Com certeza. E a Gleice Viana, sempre comentando no Propaganda, ela diz: perfeito como sempre. Vocês pretendem fazer uma loja virtual e Snapchat? Nossa, qual que é a relação, né? Loja virtual e Snapchat. Quero minha camiseta logo. Deus abençoe. Pergunta sempre relevante, Gleice. Vamos lá. Primeira pergunta: vocês pretendem fazer uma loja virtual? No futuro, talvez sim. A gente tem concentrado as nossas forças para o conteúdo em si, mas se houver uma oportunidade de equipe suficiente, com capacidade de administrar uma loja virtual, talvez, quem sabe, no futuro, algumas parcerias aconteçam, né? Vamos esperar as coisas acontecerem. E Snapchat? Você já usou Snapchat? Cara, eu achei muito geração Z pro meu gosto. É muito modernetes. E eu não sei se é útil pra divulgação. É uma coisa mais de fazer na hora e tal. Você tá fazendo uma
qualquer coisa, vou gravar um snap ou se não mandar uma foto. Eu já usei Snapchat, eu deixei de usar por um tempo, mas vamos ver, quem sabe. Eu quero muito explorar o Periscope. Legal. Que eu acho que funciona pro canal. O Periscope é pra fazer vídeos ao vivo, né? Você passa a transmissão pra galera. Pode ser legal você fazer a transmissão da gravação, de um trecho da gravação. Isso é maneiro. Mostrando o pessoal o que você usa, equipamento, seu quarto. É o único dia que a cama fica arrumada na gravação. É verdade. Daniel Góes escreve: quando sai o CD propaganda, Ariel? E essa mais uma música pra coleção. Convertendo pra MP3. Pode fazer isso? Ficou muito bom. E eu quero o vídeo com a divisão de vozes. Todo mundo pede isso, né, Ariel? Todo mundo tem pedido divisão e eu ainda digo pra que se espere mais um pouco que a gente vai dizer sobre a divisão. Você tá falando de CD propaganda, cara, a gente tem aí milhares de músicas no YouTube, eu acho que CD ficou pra trás, né, cara? Tá no Spotify também, tudo. Tá no Spotify, isso é importante. As músicas do canal Propaganda, elas são upadas para o Spotify, para o Deezer, para o Spotify. Todas estão nas plataformas de streaming mais conhecidas, né? Olha que legal. Agora, se você quiser mesmo baixar a música, lá na ONRPM, a gente também vai deixar o link aqui. Eu não lembro quanto que é uma música para você baixar e tá à disposição. Se você quiser ajudar, tá lá. Se não, continua gratuito e pode baixar MP3, Daniel, tranquilamente. O Samuel Inácio falou assim: mano, muito bom. Como você aprendeu todas essas vozes? Tem que me ensinar. Muito fácil, você assiste todos os programas do Chico Anísio, ele vai ensinar como você faz as vozes de vários personagens e você usa. É como eu disse no outro comentário, eu aprendi meio que de ouvindo a galera cantar. O meu meio cristão foi muito de talento, coral. cara. É talento puro. Não tem o que explicar. Como diz uma mulher da igreja, tendão. Ariel tendão. Então nós vamos agora para os comentários da música Descansarei. Cara, tem uma coisa bem interessante sobre essa música. Quando você lançou o teaser uns 2 ou 3 dias antes, eu falei, pô, Ariel, tá vendo tão bem nesse canal, cara. Eu fui lançar uma musiquinha tão chata. Eu tinha uma birra com ela, digamos assim. Eu já tinha ouvido algumas apresentações dela numa versão bem cafoninha, eu diria. Mas aí, cara, quando eu assisti, eu fiquei arrepiado. Arrupiei. Falei, cara, que música linda, mano. Eu mudei muito o conceito com relação a essa música. Curti muito. A gente tem um repertório de músicas que estão falando muito sobre a nossa vida como cristão, a nossa vida no mundo, em relação a Deus, e eu acho que isso é o resumo de toda a música cristã, né? Falar sobre nós em relação a Deus, ou nós em relação à nossa vida cristã. E eu acho que essa, muito mais do que as outras que a gente tem falado aqui, diz sobre experiências, sobre a nossa vida empírica, né? Em relação ao Evangelho. Olha que bonito. É uma oração pra Deus, né? Tá pedindo o cuidado de Deus mesmo. Mesmo sabendo que a gente tem esse cuidado, a gente precisa lembrar e precisa conversar com Deus sobre isso, para isso trazer paz e esperança pra gente mesmo. Naturalmente, nós somos muito atormentados por nós mesmos, acho que pela nossa natureza. Nós vivemos em muita turbulência interna. Sim. E aí vem os problemas externos e bagunçam ainda mais a nossa vida, bagunçam ainda mais a nossa forma de pensar. E a música, pra mim, retrata que a gente precisa ser lembrado constantemente que Ele é Deus sobre as adversidades, Ele é Deus sobre a natureza, Ele é Deus sobre a nossa vida e com Ele está o controle de tudo. Isso é maneiro, né, cara? E por sermos atormentados diariamente pelas intempéries, né, que a gente enfrenta, toda a nossa dificuldade, nosso dia a dia, que Deus nos lembra, lá em Lamentações, né, Jeremias nos lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então são novidades todos os dias, Deus derramando suas bênçãos, suas misericórdias sobre a nossa vida, para que a gente sinta essa segurança e essa paz. É bonito falar isso e tal, mas, cara, no dia a dia, na hora da pressão, a gente precisa sempre trazer isso em mente para saber que Ele está com a gente sempre. A música fala, né? Eu imagino a galinha com os pintinhos cobrindo e protegendo para que eles fiquem realmente protegidos da tempestade, da chuva, dos ventos, né? A galinha protegendo aqueles pintinhos. Eu imagino Deus nesse cuidado também com a gente. Tem essa ilustração, né? Debaixo das asas. O tempo todo, a Bíblia, Jesus, inclusive, ele fala através de metáforas, como essa, né? Cobre-nos debaixo das suas asas, como a galinha, né? Então, tipo, é uma proteção parecida com essa, assim. A gente não consegue entender o quão protegido nós estamos, ou quanto Deus nos protege de fato, porque é o que a gente consegue visualizar, consegue entender. É o que Deus passa pra gente. Quando eu, por exemplo, passo uma aprovação, eu sempre falo isso pras pessoas, não, fica calmo. A pior coisa que tem pra falar de quem tá nervoso é fica calmo. Ou
fica tranquilo que Deus está trabalhando ou as coisas vão melhorar. E puxa, cara, quando acontece com a gente, é um desespero tão grande. É a falta do chão, né? É a falta do chão. E agora, o que eu vou fazer? Como diz aquele versículo na versão corrigida e gamificada, no mundo vocês passarão por fases difíceis, mas eu serei o jogo. Que ótimo! Nós temos uma poesia, na verdade uma licença poética para dizer sobre situações e coisas que acontecem na nossa vida, usando ilustrações da passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 37, que é Jesus no barco, os discípulos e a tempestade passaram um perigo de vida, né, pela tempestade. E é interessante que o final desse trecho fala que os discípulos se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É gostoso pensar que a gente conhece mais a Deus no meio da tempestade. É aí que a gente vai conseguir enxergar que Ele realmente está com a gente. E como é engraçado o fato de no meio da tempestade a gente não conhecer Deus, mesmo andando com Ele por muito tempo. É a mesma história do filho pródigo. Tá na casa do pai, desfruta das bênçãos, mas não conhece o pai. O cara que tá no meio da tempestade, aí quando acalma a tempestade ele fala: uau, quem que é esse, sabe? Cara, é o Deus que você serve. Tava junto o tempo todo. Ele tava junto o tempo todo. Como assim quem é esse, né? Tem essa parada. Quando a gente vai passando pela música e vai entendendo essas ilustrações com base na passagem, então a gente vê que a música tem uma liberdade poética para dizer que a gente vai voar sobre a tempestade, o que a gente não concorda muito. Não deu para mudar muito a música na hora da cantoria, mas pela tempestade passarei. Ficaria muito melhor. Falei que eu ia cantar? E nesse caso, passarei pela tempestade. Enfrentarei, né? Porque assim, a gente tem a tempestade para passar, a gente não vai flutuar sobre ela como se ela não existisse. Ela existe, mas o mais importante é que Ele está com a gente. Então a gente tem que pensar nisso de uma forma muito madura, né? E cantar essa música entendendo que ela é uma linguagem um pouco mais poetizada, porque a gente não pode voar sobre a tempestade. Eu vi uma mensagem esses dias muito libertadora com o Ed René. Ele dizia: olha, imagina você num papo com Deus, né? Você sentado numa cadeira, Deus sentado à sua frente, e aí Deus fala pra você assim: você tá sempre dizendo que quer mais da minha face, você tá sempre dizendo que quer me buscar mais, que quer mais de mim, mas espera aí, se eu recolher a minha mão, você vai continuar me servindo? Se eu não te der o que você quer, você vai continuar me servindo? Você vai continuar querendo mais de mim? Ou você tá comigo só por causa do benefício que eu te dou, né? Da segurança que você sente comigo e tudo mais. Se eu não te livrar da tempestade, você tiver que passar por ela, você ainda vai continuar me servindo? É como se Deus estivesse fazendo todas essas perguntas para você e no momento em que seu coração se converte e fala sim, mesmo sabendo que o Senhor pode não fazer, eu continuo te servindo, continuo te buscando. E é esse o paradoxo do Evangelho, que quando você diz sim, Senhor, eu passarei por isso mesmo sabendo que o Senhor pode não me socorrer, e aí Deus te socorre, sabe? E aí Deus estende a sua mão e Deus te protege, passa pela tempestade com você. E essa é a epifania da relação com Deus, né? Vamos fazer um glossário no final desse programa que a gente está gastando o vocabulário. Do tocar Deus, do sentir Deus. Michelangelo, né? Então a gente precisa sempre entender que voar pela tempestade não, passar por ela sim. Na companhia de quem a gente sabe, que a gente já conhece de outras tempestades, né? Verdade. Muito obrigado aos marinheiros que estiveram conosco no meio dessa tempestade aqui nas interwebs, tempestades de informações e conteúdos relevantes para a sua cabeça. E a pergunta shift do programa passado é: o que nós devemos lembrar para sermos a verdadeira Igreja de Cristo? Nós temos algumas respostas e vamos começar a ler agora. Vitor Pierre, o que devemos lembrar para sermos a verdadeira Igreja de Cristo é que Ele nos disse para amarmos uns aos outros como a nós mesmos e para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. O primeiro e o segundo grandes mandamentos. Acho que esquecemos disso às vezes e com isso deixamos de servir, deixamos de acolher o irmão, deixamos muita coisa para trás. Nós deixamos a maior mensagem de Cristo e da cruz, que é o amor, pra trás. Excelente resposta. Muito bom, cara. Exatamente. Cara, sempre que você falar sobre amor ao próximo, você conquista a gente nas respostas. Você conquista a gente nas respostas. Porque o amor ao próximo é muito importante, né? A gente vê que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo maior é amar o próximo. Então, caramba, quão grande é o amor que a gente tem que ter pelo próximo e a gente esquece muito disso na nossa caminhada cristã. Antes de cumprir qualquer outra coisa, o próximo em primeiro lugar.
Ou em segundo, depois de Deus. É verdade. E o Thiago Couto, que tá sempre participando, a gente fez até um esqueminha no final do vídeo passado, tocou um pouquinho de ukulele que ele tinha pedido, ele achou maneiro, e ele comentou assim: cara, eu não posso me esquecer que nova criatura sou em Cristo, que não somos desse mundo, que devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Em resumo, temos que lembrar que Deus é amor e que esse amor deve ser propagado a toda criatura e é responsabilidade nossa. É muito clichê. Obrigado pela sua resposta, Thiago Couto. É muito importante a gente lembrar também que a gente não é desse mundo, é uma coisa que escapa da nossa memória. É engraçado esse paradoxo também, porque... somos alienígenas. a gente precisa lembrar disso, né? É uma coisa que a gente vai viver ainda, a gente não é desse mundo, mas a gente precisa lembrar, é muito da hora isso. Né? Eu curto muito essa música do Resgate, cara. E a pergunta shift dessa semana é... pra você responder nos comentários desse programa: como você conseguiu enxergar a Deus no meio de alguma tempestade da sua vida? Assim como os discípulos enxergaram aquele momento e viram, olha só, esse é o cara com quem a gente tá. Como que você identificou Deus no meio da sua tempestade? Por meio de quem, através de que Deus se revelou a você e te auxiliou a atravessar a sua tempestade? Responda nos comentários, que agora o Propagando no site de irmãos.com também vai ter espaço para comentar lá. Então é importante que você esteja em irmãos.com na nova temporada de irmãos.com com o novo site. irmãos.com/canal Propagando. A partir de 1º de março de 2016. nós vemos você por lá, hein? Curta o canal Propagando nas redes sociais e se inscreva aqui no YouTube para receber os vídeos que saem toda semana. E comente todos os vídeos de música também, pra gente ler os seus comentários aqui no Shift. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Esse foi mais um Shift aqui no canal Propagando e a gente se vê daqui a 15 dias. Valeu, falou! Deixa isso. Tipo, termina você olha pra mim. É muito clichê. Ficou muito bom, cara. Você corta de minha risada, assim, né? Muito...